Viúva transformou seu destino. Limpeza revela a toca oculta que mudou tudo para sempre. Maria observava o céu carregado e a chuva que começava a cair, fazendo o dia parecer ainda mais cinza. Era um dia comum na vida de uma mulher cuja rotina se tornará uma luta constante depois que seu marido, Jorge, faleceu. Ele havia sido um vendedor ambulante que sempre se esforçou para dar o melhor à família, mas agora, com apenas 38 anos e uma filha adolescente, Ana, Maria se via presa em uma maré de solidão e dificuldades financeiras. O trabalho como auxiliar de limpeza numa empresa não era o que sonhara, mas era o que tinha. A mente dela estava cheia de preocupações, como pagar as contas, dar comida à filha e encontrar um jeito de mantê-las em um lar feliz. Apesar das circunstâncias, enquanto limpava sua pequena casa no subúrbio do Rio de Janeiro, decidiu fazer uma faxina verdadeira. Era hora de encarar a bagunça, de arrancar a poeira que se acumulava em cada canto como se estivesse tentando escavar os próprios fantasmas que habitavam seu coração. No fundo de um quarto, Maria esbarrou em um antigo armário. A madeira escura estava desgastada, mas mesmo assim, ela sentiu uma onda de nostalgia. Ao abrir, uma caixa empoeirada apareceu, trancada com um cadeado enferrujado. O coração dela disparou. Com uma chave que guardara de tempos atrás, conseguiu abrir aquela toca oculta. Dentro da caixa, uma infinidade de documentos antigos, fotos em preto e branco de parentes que nunca havia conhecido e, no fundo, uma carta amarelada que prometia uma herança. A letra era elegante, e Maria mal podia acreditar no que estava lendo. Propriedades. Títulos. O que poderia ser um golpe de sorte em meio a tanto sofrimento acendeu uma chama de esperança dentro dela. Mas a alegria logo deu lugar à preocupação, pois Rosângela, sua prima, sempre invejosa e calculista, poderia descobrir essa descoberta. Os rumores se espalhariam rapidamente, e o que era uma bênção poderia se tornar uma maldição. Rosângela nunca aceitara a coragem e a dignidade de Maria. Em cada reunião de família, sempre havia aquele olhar de desprezo. Agora, a rivalidade se intensificava, e Maria se via acuada. Com a pressão aumentando, algo dentro dela se ergueu. Não era apenas uma luta por bens materiais, mas pela dignidade que conquistara ao longo dos anos. Ao contar sobre a herança para Ana, o olhar da filha era uma mistura de esperança e medo. Juntas, elas decidiram que não se deixariam intimidar. Com a ajuda de amigas de infância, começaram a organizar toda a documentação, as provas da herança ser defendida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme o dia do julgamento se aproximava, Maria sentia o nervosismo se intensificando em seu peito. O tribunal seria o palco onde ela enfrentaria não apenas a prima, mas também seus próprios medos. A pergunta que ecoava em sua mente era se conseguiria manter a cabeça erguida e defender o que era seu. As madrugadas sem dormir, as conversas sussurradas com Ana, estavam a preparando para um embate que prometia não ser fácil. A força que antes lhe faltava começava a pulsar dentro dela como uma chama reacesa, e estava determinada a não deixar que Rosângela apague essa luz. A batalha pelo reconhecimento e pela verdade não seria apenas pela herança, mas por um futuro melhor para ela e para sua filha. O que viria a seguir? O duelo estava apenas começando. Maria acordou com o som da chuva batendo nas janelas. O dia havia chegado, e cada gota parecia ecoar a ansiedade que se acumulava em seu peito. O tribunal ficava a poucos quarteirões de sua casa, mas o caminho até lá parecia uma eternidade. Ela olhou para Ana, que dormia tranquila, seu rosto sereno em meio ao caos emocional da mãe. Maria sorriu, lembrando-se das noites em que Jorge a acalmava ao lhe contar histórias sobre os desafios que enfrentou na vida. Foi essa lembrança que lhe deu um pouco mais de coragem para seguir em frente. Antes de sair, Maria fez questão de arrumar uma pequena bolsa com os documentos que coletara. Cada papel alinhado com o canto do coração dela. Ela se permitiu um pequeno ritual, respirar fundo, olhar-se no espelho e lembrar da mulher que sempre foi, forte e corajosa. O pequeno gesto de se vestir para enfrentar a luta foi como afirmar sua intenção. Ela não era apenas uma viúva, mas uma mãe disposta a tudo para garantir um futuro melhor para a filha. Ao chegar ao tribunal, o ambiente parecia gelado e impessoal. As paredes brancas refletiam as luzes fluorescentes, e Maria sentiu um frio na espinha. Olhando ao redor, viu pessoas conversando em voz baixa, e um grupo se destacou.
Rosângela estava ali, cercada de amigos e parentes, todos com um olhar que parecia cravar uma faca em seu coração. Maria respirou fundo e ocupou seu lugar no banco dos réus. A juíza entrou, e a tensão aumentou. A expectativa era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Assim que o caso foi chamado, Maria se viu diante de um dilema. Seria capaz de se expressar sem deixar que o medo dominasse? A palavra herança ressoou na sala, e ela sentiu o olhar de Rosângela cravado em si, como uma sombra que se aproximava a ponto quando sua vez chegou. Maria se levantou. As pernas tremiam, mas ela fez o possível para não demonstrar fraqueza. Com a voz firme, começou a expor seus argumentos sobre os documentos que havia encontrado. Falar era como abrir uma ferida, liberando tudo o que sentirá ao longo do caminho. Ela não apenas defendia uma herança, mas também sua história, sua luta, e o sonho de uma vida digna para Ana. A juíza escutava com atenção, e Maria percebeu que suas palavras se transformavam em um eco de esperança. A sala estava em silêncio, e Maria se permitiu um momento para lembrar Jorge. Ele sempre dizia que a verdade tem um jeito de se impor, e ela sentiu isso pulsando dentro de si. Mas o que ninguém esperava era que, a certa altura da audiência, Rosângela se levantou e virou a mesa. Sua voz, alta e autoritária, interrompeu Maria. Ela acusou a prima de manipular a situação e fez revelações que deixaram Maria em choque. Rosângela tinha provas que poderiam desmoronar toda a defesa de Maria, e a expressão de desespero no rosto dela não passou despercebida. O clima na sala mudou instantaneamente. O que deveria ser uma luta pela verdade parecia agora um embate entre duas realidades dolorosas. Como Maria poderia lidar com essa nova ameaça? A dança entre a esperança e o desespero havia se intensificado. E assim, com o coração na mão e a determinação quase desmoronando, Maria se perguntava, até onde estava disposta a ir pela verdade? Nas mãos dela estava não apenas a herança, mas o futuro de Ana e a própria dignidade. O que viria a seguir poderia mudar tudo, e, o mais difícil ainda estava por vir. A tensão na sala aumentou, e Maria sentiu a pressão no peito como se estivesse sendo esmagada. As palavras de Rosângela ecoavam dentro dela, batendo como um tambor. Cada revelação era uma facada, e a ideia de que tudo que havia construído poderia desmoronar a aterrorizava. Não é verdade. Você sabe que não é. Ela gritou, quase sem pensar. O desespero tomava conta de suas emoções. Cada sílaba disparada era uma tentativa de se sustentar enquanto o chão parecia se abrir sob seus pés. As cabeças se voltaram, e o murmúrio na sala aumentou. Você está apenas tentando desviar a atenção do fato de que não tem o direito, Rosângela retrucou, com um sorriso triunfante. A certeza em sua voz parecia um veneno que se espalhava entre os presentes. Maria viu alguns jurados trocarem olhares significativos e sua pressão cresceu em resposta. Mas havia uma chama dentro dela, e Maria não estava pronta para permitir que isso acabasse ali. O olhar da juíza encontrou um convite para continuar. Aquela mulher, que tantas vezes havia cruzado a linha da justiça, poderia ser a chave para a reconstrução de sua vida. Respirando fundo, ela se lembrou da coragem que Jorge sempre acreditou que existia dentro dela. Eu não sou uma vilã nessa história, disse, mais calma. Eu só quero o que é justo para Ana, para mim, para o legado do seu pai. As palavras saíram com uma sinceridade que a surpreendeu. Portanto, encarando os olhares ao seu redor, decidiu que não iria apenas reagir, mas ser proativa na sua defesa. A juíza, atento, fez um gesto para que ela continuasse. Maria viu a oportunidade brotar diante dela e, com isso, começou a expor sua versão, contando sobre os momentos difíceis, suas inseguranças e os desafios que havia enfrentado sozinha após a morte de Jorge. Os detalhes do que passou, o esforço para levantar Ana da dor, tudo era parte de seu legado. Ela falava do amor e das memórias que construíra, tentando espelhar o verdadeiro espírito de Jorge. Cada centavo que eu busco é para garantir um futuro a Ana, e não para aproveitá-lo para mim. Eu não sou a pessoa que você quer me fazer parecer, Rosângela. Os olhares mudaram. Enquanto algumas pessoas ainda exalavam incredulidade, outras pareciam absorver a verdade nas palavras de Maria. Ela fixou os olhos na juíza, lutando para ler sua expressão. Mas o silêncio a impediu de adivinhar o futuro. Quando finalmente concluiu, um pequeno silêncio se formou na sala. O tempo pareceu parar, e Maria esperou, nervosa. Então, uma pergunta quebrou a tensão. Rosângela, você tem certeza de que essas provas são legítimas? As palavras da juíza vibraram no ar, e Maria sentiu um frio na barriga. Para ela, cada prova poderia ser uma arma poderosa ou uma corda que a puxasse para a verdade. Mas o olhar de Rosângela não era de incômodo. Era desafiador. De repente,
uma parte do passado de Jorge poderia se transformar no presente. Os relatos das mentiras que surgiram, os segredos que rodeavam a família poderiam, pela primeira vez, ser a chave para desenrolar esta situação. O coração de Maria batia descompassado. E se houvesse segredos que ela não conhecia, segredos que poderiam mudar tudo? Olhando para Ana, que a esperava ansiosamente, Maria se lembrou de que, no fundo, lutava pelo futuro da filha. Ela merece saber a verdade, murmurou para si mesma. Com isso, Maria se fez uma nova promessa. Se a luta não terminasse ali, ela não desistiria. E que todas as verdades, não importa quão doídas, precisavam vir à tona. Elas seriam suas aliadas, não suas inimigas. Mas o que ela descobriria a seguir, no cerne de suas batalhas familiares, um novo nível de incerteza e esperança aguardava. O silêncio se arrastou pela sala, pesado como chumbo, enquanto enfrentava o olhar desafiador de Rosângela. Maria sentia o tempo se esticar, cada segundo uma eternidade, até que a juíza recolheu suas anotações e levantou os olhos para Ana. A menina precisa entender que eu não sou uma vilã. Não sou, pensou Maria, tentando manter a voz firme e o olhar focado. Ana parecia pequena, uma criança em um mundo de adultos, mas Maria sabia que era por ela que lutava. Se houvesse uma verdade escondida, ela se tornaria a guardiã dela. Eu gostaria de escutar o que sua mãe tem a dizer sobre essas acusações, pediu a juíza, virando-se para Maria novamente. Era como se um raio de esperança a atingisse. Obrigada, meritíssima, começou Maria, sua voz tremendo levemente. Eu fui muito feliz com Jorge. Ele era um homem que se preocupava com todos nós. E conforme falava, as lembranças a inundaram. Ela e Jorge rindo juntos no sofá, as tardes passadas com Ana, as promessas feitas de serem sempre uma família unida. Mas os olhos de Rosângela interromperam, trazendo de volta a realidade. Essa felicidade, Maria, não apaga a dor que você causou. Vamos aos fatos. A pressão aumentou quando ela se lembrou dos ditados que Jorge sempre repetia: a verdade liberta. Este era o momento em que cada palavra contava. Maria respirou fundo e começou a falar, expondo suas dificuldades, suas férias apenas como uma aparência de paz, enquanto lutava para manter a casa em pé. Ele disse que tudo estaria bem, que eu tinha que cuidar da nossa menina. Eu sentei à sua mesa e ele me garantiu que as contas seriam pagas, que eu não precisaria me preocupar com nada e, na verdade, não era assim. Eu estava sozinha. As pessoas na sala eram sombras, suas reações misturadas entre empatia e julgamento. Rosângela ergueu a sobrancelha, desafiando Maria com um sorriso sarcástico, mas desta vez, não havia veneno nas palavras, apenas uma expectativa curiosa. Você estava sozinha, mas não se esqueça do que está em jogo, Maria. Vemos uma mulher desesperada por dinheiro. A que ponto você iria para isso? As palavras de Rosângela eram como facas, mas Maria as ignorou. Uma ideia começava a formar em sua mente. Se havia segredos enterrados no passado, talvez fosse hora de desenterrá-los. E se Jorge teve relações com pessoas que eu nunca conheci? Quais segredos estavam escondidos? Talvez ele realmente tenha mais do que o que imagino, pensou. Quando sua mente se envolveu nessas questões, um novo fervor a tomou. Se ele viveu em meio a mentiras, então eu também preciso procurá-las. Ela olhou para Ana, que a observava com a inocência de uma criança que não compreendia totalmente a gravidade da situação. Maria desejava que a pequena pudesse crescer em um mundo de verdade, onde cada revelação a tornasse mais forte. Ana, seu pai, será que ele realmente estava livre de erros? Eu só quero proteger você, minha filha, sussurrou, sentindo a emoção crescer. Nesse momento, a juíza interrompeu seus pensamentos. Maria, sua evidência é convincente, mas precisamos da verdade adulta agora. Você tem certeza de que está pronta para enfrentar o que pode vir a seguir? Essa pergunta, profunda e penetrante, ressoou na sala. A resposta há tanto tempo guardada traria resposta a todas suas angústias. Em seu intangível desejo por justiça, ela percebeu que estava à beira de algo transformador. O que mais poderia encontrar se seguisse essa trilha? Os segredos que Jorge deixou para trás poderiam ser a chave para libertar não só a verdade, mas também Ana. E com isso, uma nova jornada de descoberta se iniciava. O que mais eu não sei sobre o homem que amei? Maria pensou, esperando que cada passo levasse a um futuro onde poderia, de fato, ser livre. O coração de Maria pulsava acelerado, como se quisesse escapar do corpo. A sala parecia encolher ao seu redor enquanto suas palavras ainda ecoavam na mente. O peso da responsabilidade e da dúvida se entrelaçavam, criando um nó em sua garganta. O olhar cauteloso da juíza encorajava a seguir em frente,
mas a incerteza ameaçava desmoronar toda sua coragem. Prepare-se, Maria. Você pode descobrir coisas que não imaginava, murmurou para si mesma. E, com o esforço digno de uma tempestade dentro de si, começou a juntar as peças do quebra-cabeça que era a vida de Jorge. Durante os dias que se seguiram, Maria mergulhou em antiga correspondência, fotos esquecidas e documentos que haviam ficado escondidos em uma caixa no fundo do armário. A cada página, a cada imagem, surgiam memórias esquecidas e sensações há muito arquivadas. Lembrou-se do jeito como Jorge costumava olhar para ela, apaixonado, e o calor que se espalhava por dentro quando ele abraçava. Mas logo as memórias se tornaram sombras. Uma carta, amarelada pelo tempo, tinha um destinatário que ela nunca conhecera, São José. As palavras na página eram tímidas, quase como se o autor estivesse almejando um momento íntimo, cheio de segredos e não ditos. A dúvida surgiu como uma erva daninha. Quem era São José? O que Jorge não me dizia? Maria sentiu um frio na barriga. A verdade que tanto buscava a atraía. Vagarosamente, começou a fazer perguntas. Estava disposta a descobrir o que realmente havia atrás de cada palavra, de cada ausência e também de cada sorriso. Foi nessa busca que decidiu visitar uma amiga antiga de Jorge, uma mulher chamada Cláudia, que também havia compartilhado momentos com o pai de Ana. No fundo, Maria sentia que nesse reencontro poderia descobrir um novo Jorge, talvez o que às vezes a pequena Ana mencionava. Papai teve uma amiga, mas eu nunca conheci. Cláudia, ao ouvir o nome de Jorge, fez uma pausa. O olhar dela tinha algo que Maria não soube interpretar. Ele era um bom homem, Maria. Mas todo mundo tem seus segredos. Essas palavras penetraram fundo em Maria. Segredos, o que mais eu não sei? O desejo de descobrir se transformou em um ardor incandescente. Ela não queria que Ana tivesse que enfrentar essa incerteza no futuro, assim como ela estava vivenciando agora. Queria desvelar a verdade antes que pudesse se tornar um fardo insuportável. Maria decidiu que não ia parar. Se houvesse algo que a ligasse a Jorge, se ele tivesse um lado obscuro ou inacessível, ela tinha que descobrir. Precisava saber por que a felicidade deles parecia embalada em plástico bolha, tão próxima, mas vulnerável. Nos próximos dias, Maria se preocupou em procurar mais pistas. A cidade era pequena e os murmúrios se espalhavam como pólvora em um dia quente. Mais uma vez, sua determinação se uniu à esperança de que a verdade poderia finalmente dar a ela e Ana um caminho mais claro. Então, no momento de total desespero, decidiu visitar a antiga casa de Jorge, um lugar que nunca mais tinha pisado desde que ele partirá. Ao abrir a porta, um cheiro familiar a envolveu. Era como abrir um livro que se pretendia fechado. O que mais poderia encontrar por ali? O que Jorge ainda guardara nos cantos que não visitou? Com a luz do sol entrando pelas janelas empoeiradas, Maria sentiu um arrepio. A sala parecia gritar com silêncios ressonantes. E foi aí que, olhando em volta, percebeu algo em uma pequena mesa, uma caixa trancada. O coração dela disparou. O que estava ali, escondido da vista e, provavelmente, da verdade, esse novo enigma prometia resposta, mas também mais perguntas. Será que estava pronta para encarar o que viria a seguir? E, acima de tudo, ela conseguiria mostrar a Ana tudo o que aprenderia sobre seu pai? Maria se aproximou da caixa trancada, as mãos tremendo ao tocar o metal frio do fecho. O coração disparava, e a ansiedade vivia em cada batida. O que poderia haver ali dentro? Eram segredos que Jorge guardava, ou simplesmente lembranças que ele preferiu esquecer? Respirando fundo, tentou acalmar a tempestade que fervilhava em sua mente. Com estalo, recebeu a revelação de que a caixa estava trancada. Sentiu uma pontada de frustração. E agora? Se sua busca pela verdade dependesse daquela caixa, seria necessário achar o jeito de abri-la. Maria começou a vasculhar a mesa, em busca de algo que pudesse ser útil. Um lápis, uma chave, qualquer coisa que pudesse desvendar o enigma. Seus dedos passaram por cima de fotos desbotadas e objetos que tinham histórias para contar, mas nada parecia promissor. Até que seu olhar encontrou um pequeno quadro, encostado na parede. Era uma pintura feita à mão, com cores vivas que contrastavam com a opacidade do resto da casa. Algo na forma como Jorge costumava capturar a luz em suas criações particularizava aquele momento. Maria retirou o quadro com cautela e, ao virá-lo, encontrou um envelope colado na parte de trás. Com o coração na boca, Maria abriu o envelope. Dentro, havia a chave que lhe daria acesso ao conteúdo da caixa. O peso daquele pequeno objeto era imenso, como se dissesse que, com ele, a verdade começaria a surgir. Seria uma libertação ou um peso ainda maior em seu peito? Ela segurou a chave nas mãos, e com uma mistura de ansiedade e determinação, se dirigiu à caixa.
O trancar pareceu ainda mais ameaçador e seu coração, completamente acelerado, quase a impediu de girar a chave. Quando finalmente conseguiu abrir a caixa, um cheiro de papel envelhecido e poeira subiu até suas narinas. Maria prendeu a respiração, tentando absorver o momento. Dentro, encontrou uma coleção de cartas, algumas amareladas, outras mais recentes. Havia também fotografias, destacando rostos que Maria não reconhecia, mas que pareciam sorrir para ela. Olhando mais de perto, notou que algumas fotos tinham datas. Elas datavam de meses antes de Jorge falecer. Quem são essas pessoas? Ela murmurou para si mesma, enquanto sua mente corria livre em um turbilhão de possibilidades. As cartas estavam endereçadas a São José, e assim que começou a ler a primeira, seu mundo se tornou ainda mais confuso. As palavras eram de amor e saudade, entrelaçando a narrativa de um homem que nunca foi completamente dela. Aquela revelação a fez sentir uma pontada cortante no peito. A imagem doce que Maria tinha de Jorge, de um marido amoroso e dedicado, começava a rachar. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto a dor da traição a envolvia como um cobertor pesado. Poderia Jorge ter levado uma vida paralela, ocultando um amor que nunca foi revelado? Mesmo em sua última carta, a emoção transbordava, revelando um lado de Jorge que ela nunca conhecera. Empacada em um mar de emoções, ela respirou fundo e decidiu que não podia hesitar. Cada nova descoberta poderia mudar tudo em sua vida e, mais importante, na Diana. Mas o que mais havia por descobrir? Qual era a profundidade desse segredo que Jorge escondeu? Maria sentiu que isso era apenas o começo. Agora, cada palavra que lia conectava mais a Jorge, mas também a distanciava dos sonhos que havia construído ao seu lado. Ela precisava saber a verdade, não apenas por ela, mas por Ana. Determinada, começou a organizar as cartas, quando um pequeno pedaço de papel caiu de uma delas. Era um bilhete, escorregadio e quase esquecido. Ao lê-lo, suas mãos tremeram. Terminava com uma frase que a deixou sem ar. Nos encontraremos novamente em São José. O que isso queria dizer? Qual era a conexão entre Jorge e esse lugar? E como isso mudaria tudo para Maria e Ana? Ela sentiu uma onda de ansiedade tomar conta dela, ao mesmo tempo em que um novo ritmo pulsava em seu coração. O que mais seria revelado nesse mistério que a cercava? Maria apanhou a caixa e todas as cartas com um novo propósito. Agora, ela estava cada vez mais próxima de desvelar não só Jorge, mas a verdade que iria moldar seu futuro e o de Ana. Maria segurou as cartas com força, o papel amarelado reluzindo sob a luz suave que penetrava pela janela. A frase sobre São José ecoava em sua mente, como um tambor distante pedindo para ser ouvido. O que poderia haver nesse lugar que Jorge não a havia contado? Com a mão ainda trêmula, ela vasculhou as cartas novamente, buscando por pistas, estabelecendo conexões. A sensação de que algo maior estava em jogo a envolvia. A primeira carta era uma declaração penetrante, cheia de promessas e saudades. Jorge falava de momentos mágicos, de um amor que transcendeu o tempo e o espaço. Maria fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquelas palavras. Mas sua mente se revoltou. Aqueles sentimentos não eram para ela? Jorge nunca havia compartilhado essas intimidades com ela. A insegurança corroía. Decidida a entender, Maria se lembrou de ter ouvido Jorge mencionar São José apenas uma vez, numa conversa casual que logo foi esquecida nas obrigações do dia a dia. Como poderei encontrar esse lugar? O que significava para ele? Um senso de urgência começou a se instalar em seu coração. Aqueles bilhetes podiam ser a chave para tudo. Não só para a verdade sobre Jorge, mas também para o novo caminho que sua vida tomaria. Tirando uma foto da caixa, ela decidiu fazer uma pesquisa online. Colocou a placa na tela, digitando São José e, para sua surpresa, encontrou várias cidades com esse nome. O primeiro resultado chamou a atenção, uma cidade pequena mas conhecida por artistas, poetas e por seu festival anual de música. A descrição parecia embalar a esperança que ela precisava. Pode ser aí que ele encontrou outro amor? Pensou, enquanto sua mente começava a traçar um plano. Forçando-se a deixar a confusão de lado, Maria organizou os documentos e decidiu que precisava de algo mais do que palavras, precisava de respostas. Com a chave agora na mão e um lampejo de coragem, ela se levantou e foi até o quarto de Ana. Olhando para a filha, adormecida e tranquila, Maria sentiu uma onda de amor. A vida da menina também dependia das escolhas que ela faria agora. Eu não vou deixar você se perder nessa escuridão, minha filha, sussurrou Maria, segurando o dedo de Ana entre os seus, buscando conforto no toque. Nesse momento, a determinação dela se fortaleceu.
Antes de sair, decidiu dar uma última olhada nos pertences de Jorge. Algo poderia estar ali que a ajudasse na jornada. No armário, encontrou uma mochila velha que ele usava em suas exposições. Ao abrir, notou uma folha de papel dobrada cuidadosamente. Era um mapa. Seu coração disparou. Os pontos destacados pareciam indicar locais conhecidos em uma cidade com o mesmo nome. Sem perder tempo, Maria pegou o mapa e o foto da caixa e partiu. O trem balançava, e as paisagens que passavam pela janela refletiam a inquietação em seu coração. O destino era revelador, mas também arriscado. A cada parada, suas incertezas cresciam. A própria ideia de pisar em São José alimentava sua esperança e, ao mesmo tempo, seu medo. O que se revelaria ali? Ela estava prestes a descobrir segredos que poderiam mudar não apenas a memória de Jorge, mas o legado que ele deixará para Ana. Quando o trem finalmente chegou à cidade, o ar estava impregnado pelo cheiro de cultura, de arte, de vidas vividas. A alma da cidade pulsava, e sua coragem crescia. Maria tomou um respiro profundo e começou a caminhar pelas ruelas charmosas, com o mapa em mãos. Que a aguardava em São José? O que mais Jorge havia escondido? O destino parecia adiante, envolto em mistérios, à espera de ser desvendado na sua íntegra. Maria respirou fundo, sentindo o cheiro da cidade que misturava o cheiro de café fresco com flores em plena floração. As ruelas eram estreitas, revestidas de pedras antigas, e cada esquina parecia sussurrar histórias de amores e conquistas passadas. O mapa que segurava nas mãos pulsava em seu peito, um guia que poderia levá-la a respostas, mas também a novas angustias. Enquanto caminhava, observou os artistas pintando nas calçadas e os poetas recitando suas obras sob a sombra das árvores. A vida aqui pulsava de um modo que Maria não via há muito tempo. Ela sentiu que, por um instante, suas preocupações pareciam se dispersar. Mas logo as cartas de Jorge voltaram à sua mente. A ideia de que ele poderia ter compartilhado tudo isso com outra pessoa fazia sentir um nó no estômago. Depois de algumas idas e vindas, decidiu visitar um pequeno café que parecia ser o coração da cidade. A fachada era simples, mas as mesas de madeira e as cadeiras coloridas convidavam para entrar. Ao se sentar, pediu um café e observou as pessoas à sua volta. Alguns pareciam felizes, outros pensativos. Como ela. Enquanto o sabor forte e amargo do café escorria pela garganta, suas mãos seguravam com força o mapa. Havia 3 locais marcados, e, pela descrição, parecia que um deles era uma antiga galeria de arte. Jorge sempre falará de sua paixão pela arte, e uma pontada de emoção a invadiu. Maria decidiu que deveria ir ali primeiro. Levantou-se e seguiu a direção indicada no mapa, seu coração disparando a cada passo. As ruas estavam repletas de cores e sons. Pintores desenhavam a paisagem com pinceladas descomplicadas, e músicos tocavam melodias que ressoavam em suas veias. O ambiente a envolvia e despertava uma sensação de pertencimento que ela não sentia há anos. Ao chegar à galeria, uma construção que transpirava história, Maria parou na entrada, admirando as pinturas nas paredes. Com um leve tremor, entrou e foi recebida por uma mulher de cabelos brancos e olhar gentil, que a cumprimentou em um português carregado de sotaque. Bem-vinda! Você está aqui para admirar ou para desvendar, minha filha? Maria sorriu, intrigada com a pergunta. Um pouco dos dois, eu acho. Perambulando pela galeria, ficou fascinada com as obras expostas, muitas das quais pareciam irradiar a essência de Jorge. Ali, a dor da perda misturava-se a uma onda de reconhecimento. Como se aquele lugar tivesse guardado fragmentos de uma história que ela quase conhecia. Depois de um tempo, encontrou uma pequena sala nos fundos com uma pintura que a fez parar. Era um retrato de uma mulher com um olhar penetrante. Reconhecia aquelas feições. Era a mesma mulher que aparecia nas fotos antigas que Jorge guardara. Seu coração disparou. Como poderia ser? O que mais Jorge não lhe contará? O calor subiu à sua face, misturando-se com um amargo sabor de traição. O que isso significava? Ela precisava saber quem era aquela mulher. Por que Jorge a pintou e qual o papel dela na vida dele? A pergunta martelava sua mente. Estaria Jorge realmente vivendo um amor secreto, ou havia algo mais profundo naquela relação? Outro pensamento cortou seu peito. E se o legado que ele deixará para Ana fosse mais complexo do que ela imaginava? Sem saber que rumo tomar, Maria virou-se, e a mulher da galeria observava com um brilho curioso no olhar. Você a reconheceu? A mulher perguntou suavemente. Sem saber exatamente como responder, Maria sentiu que precisava de mais informações. Quem é essa mulher? O que ela significa para Jorge? Os olhos da mulher se suavizaram, e Maria percebeu que estava prestes a descobrir algo vital.
O que a mulher poderia revelar mudaria tudo. O que mais estava guardado naquelas paredes? O suspense da resposta a envolveu, e uma nova onda de ansiedade tomou conta dela. O que a aguardava na revelação daquela história? A mulher da galeria, com um olhar de profunda empatia, respirou fundo antes de responder. A mulher na pintura é Sofia. Uma artista talentosa e, por muitos anos, uma musa para Jorge. O que parecia uma simples informação agora carregava um peso que fazia o coração de Maria disparar. O nome soava como um eco distante, e a conexão com a figura misteriosa deixava ainda mais confusa. Mas quem era ela para Jorge? Maria perguntou, a voz tremendo levemente. A mulher deu um passo à frente, como se estivesse unindo dois mundos, e suas palavras caíram como um pano de seda nas mãos de Maria. Jorge e Sofia tinham uma relação intensa. Ela não era apenas uma pintora, mas alguém que trouxe luz e sombra à vida dele. Ele nunca abandonou a admiração que sentia por ela. A revelação fez a mente de Maria girar. O que ela ouvirá sobre Jorge era um lápis na neblina, agora ampliado para uma tela farta de cores e emoções. O que isso significava para o que sentia por ele? Maria imediatamente sentiu-se traída, mas ao mesmo tempo intrigada. Como alguém poderia ser tão relevante, e ainda assim, tão ausente em suas conversas? Ele falava sobre ela, continuou a mulher. Em sempre que olhava para as cores nas telas, parecia que via algo de Sofia. Ele trouxe a essência dela para o que ele criou. Cada palavra da mulher fazia com que o nó no estômago de Maria se apertasse ainda mais, a tristeza e a confusão formando uma tempestade dentro dela. A mulher notou sua luta interna. Se você quer saber mais, explore o que Jorge deixou. Aquelas palavras eram como faíscas em um campo seco. Maria sentiu um impulso avassalador. Seu mapa agora parecia uma porta para um mundo que a chamava. O que mais Jorge havia guardado? Que outras partes de sua vida permaneciam escondidas, não apenas para ela, mas também para Ana. Obrigada, Maria sussurrou, sem saber o que mais dizer. Ela se despediu da mulher e saiu da galeria, a mente turbilhonando com perguntas. O cheiro do café fresco que ainda pairava no ar lembrava de que precisava de um momento para refletir. Fora da galeria, o sol começava a se pôr. As cores no céu se mesclavam de maneira hipnotizante, como aquelas que Jorge sempre pintava. Ao entrar de novo nas ruas, Maria foi atraída pelo brilho de uma exibição de arte ao ar livre. Não era apenas um ato de distração. Ela sabia que precisava descobrir mais sobre Sofia e a conexão que Jorge tinha com ela. Ao chegar lá, quase que por instinto, ela seguiu um grupo de pessoas que paravam para admirar uma pintura envolta em um aproveitamento ensolarado. À medida que se aproximava, uma sensação de déjà-vu a invadiu. E quando finalmente conseguiu ver a peça, seus olhos se encheram de lágrimas. Era uma representação de uma mulher se apoiando em uma árvore, e o olhar penetrante era, sem dúvida, o mesmo da pintura que havia visto na galeria. O coração de Maria disparou. O que mais Jorge havia deixado para trás? Ela se virou rapidamente para perguntar ao artista presente sobre a pintura, mas no mesmo instante, seus olhos encontraram os de um homem familiar, alguém que ela nunca esperava encontrar naquelas circunstâncias. E a pergunta se formou em sua mente, como um grito silencioso. Quem era ele e qual o papel que ele teria na revelação que mudaria tudo? Maria sentiu o coração acelerar ao reconhecer aquele homem. Era Pedro, um amigo de Jorge do passado. Um sentimento de confusão a envolveu enquanto ela se lembrava das histórias que Jorge contará, e a maneira como suas conversas sempre insinuavam uma amizade profunda entre eles. O que Pedro estaria fazendo ali, em meio àquelas revelações? Maria, ele começou, com uma mistura de surpresa e apreensão. Eu não esperava te ver aqui. Ela não sabia se estava pronta para as emoções que aquele reencontro poderia trazer. Pedro, eu estou tentando entender quem foi Jorge de verdade. Aconteceu muita coisa desde que ele partiu, disse ela, sua voz tremendo. Pedro parecia hesitar por um momento. Eu sei que os últimos anos da vida dele foram complicados. Jorge sempre foi um artista sensível. Sofreu bastante. Mas, por que ele nunca me contou sobre Sofia? Maria perguntou, a frustração cortando sua fala. Ele nunca mencionou que tinha uma amiga tão importante. Pedro respirou fundo, como se estivesse pesando suas palavras. Jorge e Sofia tiveram um laço que foi muito especial, mas o tempo e as circunstâncias os separaram. Ele nunca quis magoar você, mas também não conseguiu parar de pensar nela. Era um amor que ele deixou para trás, e isso o atormentava. O peso da confirmação das traições de Jorge a fez sentir um nó na garganta.
A dor novamente lhe pressionava o peito, mas ao mesmo tempo a ideia de que ele também carregava suas próprias inseguranças a trazia uma leve empatia. E se Jorge fosse apenas um homem perdido, tentando encontrar sua própria verdade? E você? Que papel você teve nisso? Maria indagou, a voz agora mais serena, mas cheia de uma expectativa admirável. Por que você nunca falou comigo sobre isso? Pedro olhou nos olhos dela, um profundo olhar de tristeza e compreensão. Porque eu vi como ele se entregou a você e à sua família. Para ele, você era o seu mundo. Ele tinha medo de que, ao abrir seu coração, você o visse como um traidor. Era um homem dividido entre dois amores, um que trouxe consolo e o outro que sempre será uma última página na sua história. Os sentimentos tumultuosos começaram a se estabilizar. Maria sentia que finalmente havia uma luz em meio às nuvens cinzentas que a acompanhavam. Jorge não era apenas o homem que a decepcionou, mas também alguém que lutou contra seus próprios monstros. Procurando encerrar aquele ciclo, Maria decidiu. Preciso contar a Ana sobre tudo isso. Precisamos talhar nossa própria verdade, cada uma feita de amor e dor. Não vou deixar que as sombras do passado afetem a vida dela. Pedro acenou com a cabeça, cheio de respeito pela determinação dela. Entendo. Às vezes, confrontar a verdade é a única maneira de seguir em frente. Com um último aceno, ambos se despediram, e Maria decidiu que era hora de voltar. As ruas de São José agora pareciam mais claras, como se a luz do sol estivesse dissipada, revelando os contornos das coisas. Quando chegou em casa, Ana aguardava ansiosa, e o coração de Maria se encheu de carinho. A perspectiva de compartilhar a vida de Jorge com sua filha não era apenas uma responsabilidade, era também um ato de amor e proteção, evitando que segredos causassem mais dor. Ana, precisamos conversar, disse Maria, chamando a filha para se sentar ao seu lado. Com cuidado, começou a contar a história de Jorge, enfatizando quanto ele havia amado as duas, porém destacando as complexidades que envolviam sua vida. Cada palavra era uma ponte que unia passado e futuro, um esforço para garantir que Ana crescesse compreendendo a profundidade das emoções humanas. Conforme Maria falava, uma tranquilidade envolveu. A vida tinha seus contornos múltiplos, e não era preciso esconder as falhas ou os erros. Ao final, Ana estava em lágrimas, mas Maria sentia que ali se formava um laço de confiança. Enquanto as duas se abraçavam, Maria teve a certeza de que havia sido capaz de transformar sua dor em luz. Com as memórias de Jorge agora abertas, estava pronta para um novo capítulo, não apenas como viúva, mas como mãe. O futuro ainda era incerto, mas a verdade era aliada, e o amor nunca perdido. Este era o momento de seguir em frente, de abrir novos horizontes e encarar a vida sem medo. Agora, eu preciso de você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Comente abaixo suas reações e teorias sobre essa conclusão cheia de emoções. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. O apoio de verdadeiros fãs como você é essencial.